Inicia no dia 20 de julho a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023. A competição acontecerá na Austrália e na Nova Zelândia. A 9ª edição traz uma seleção brasileira mais preparada, com a provável despedida de Marta das Copas e uma expectativa de recorde de audiência. Todos os jogos da fase de grupos da seleção brasileira serão transmitidos na TV aberta. Então, a gente está chegando nesse lugar, assim, né, de um lugar diferente, mas também ascendente, né, onde a gente tem mais facilidade para entender essa agenda de Copa do Mundo de futebol feminino FIFA. A gente tem, né, uma TV que está elaborando isso, né, seja através de patrocinadores que têm feito muito mais propaganda sobre esse evento, mas também, né, o próprio jornalismo esportivo, né, trazendo para sua grade não só uma divulgação sobre essa Copa do Mundo, mas também fazendo uso dos outros campeonatos nacionais, por exemplo, o Brasileirão, que está passando, que está acontecendo agora, e então ajudando a esse público, né, que por tantas décadas, né, ficou afastado, apartado desse futebol praticado pelas mulheres, se familiarizar cada vez mais com essa presença. Né? Então, de naturalizar a ideia de que mulheres jogam bola e que, inclusive, podem jogar bola dentro do alto nível, né, que é o alto rendimento, e também no profissionalismo, que é o caso da relação estabelecida aí dos clubes com essas jogadoras. E 4 anos atrás, na França, a gente viveu uma mudança, né, de patamar do futebol feminino, com as transmissões em TV aberta, com as pessoas falando mais sobre a seleção feminina. Então, 4 anos depois da Copa de 2019, eu acho que as pessoas já têm um pouquinho mais de conhecimento. É lógico que a gente vai atingir novos públicos, né? Novas pessoas vão surgir aí querendo saber mais de futebol feminino, mas eu acho que a Copa de 2019 deu uma grande abertura para isso, e eu acho que vai ser uma edição com muito mais recordes de audiência, de público, de jogos bonitos e marcantes. Então a expectativa está no alto por conta disso e por conta de seleção brasileira também, porque eu acho que pela primeira vez a equipe feminina do Brasil teve um respaldo, né, na sua preparação para uma Copa do Mundo, com uma técnica que conhece a modalidade, com profissionais fazendo parte da comissão dela e também com outros acessos, né, de trabalho, assim, então de uma comissão técnica profissional, um trabalho psicológico, um trabalho de preparo físico também muito competente. Então, acho que a gente vai para um ciclo cheio de preparo, assim. Fica muito claro por que o futebol feminino demorou para se popularizar, demorou para ser desenvolvido. Então, a gente vê, quando a gente fala de formação de atletas, esse gap que ainda existe, né? Muitas mulheres estão jogando em ligas profissionais sem ao menos ter tido base, né? Sem ter sido formada como uma atleta, né? De alto rendimento. Então, a gente ainda sofre com esses efeitos da proibição, né? E é difícil falar se avançou muito mesmo com a proibição, ou se com a proibição demorou para evoluir, porque a gente ainda sente os efeitos disso, né? E não só para as atletas, para o nível do jogo delas, mas também comportamental, né? De machismo, assim, das pessoas falarem sobre o futebol feminino com desdém, ou com deboche, ou sempre achar que é ruim, porque eu acho que isso faz parte também do machismo da nossa sociedade, né? Que priva a mulher de ocupar diversos espaços. O futebol é apenas um deles, né? Então, eu acho que tem um pouco de estrutura mesmo do esporte que dificultou muito a evolução do futebol feminino aí nos últimos anos e que a gente ainda colhe frutos disso, e também do machismo, que é uma luta constante de toda mulher quando quer ocupar algum espaço que por muito tempo foi dominado pelos homens, né? É um estranhamento que nessa última década a gente tem desconstruído e feito isso, inclusive, a partir da história, né? Porque não é natural, né? Esse distanciamento entre as mulheres e o futebol, e no caso do nosso país e também de muitos outros países, né? A gente encontra, então, o dado de uma proibição que vai afastar estruturalmente essas mulheres, né? De se desenvolver ao longo da história do futebol
a partir dos clubes, a partir das ligas, a partir da própria CBF mais tarde, mas também tem alguns afastamentos simbólicos, né, que vai se dar através da escola, da formação, da ausência, né, então nós nos acostumamos com a ausência e naturalizamos essa ausência das mulheres dentro desse circuito. E não é que isso é normal, isso não é biológico, isso não existe, né? A gente tem um dado, né? Nosso país proíbe o futebol feminino a partir de 1941 e vai fazer a manutenção, né, desse afastamento por lei até 79, né? Vai regulamentar essa modalidade esportiva a partir da década de 80, 83, mais precisamente. Aí não significa que a partir do momento que você libera esse futebol para as mulheres, ele, né, vai receber uma adesão, uma estruturação imediata, muito pelo contrário, né? Então a gente tem ali, né, anos e anos de um afastamento que, inclusive, né, as primeiras gerações de pioneiras que vão competir e representar o Brasil em Copas do Mundo, isso vai se dar a partir de 1991, muitas vezes não tiveram, né, os seus jogos, as suas participações, as suas presenças, né, trazidas e traduzidas pela TV. Né, então, muito curioso, né, que então uma seleção que viaja até a China para jogar, né, a primeira Copa do Mundo, não teve, por exemplo, o primeiro gol brasileiro da Elane Rego transmitido. Nunca ninguém viu esse jogo, esse gol não está nem gravado. Então a gente tem uma dificuldade, né, a partir dessa imagem que está sendo ali de alguma forma reivindicada e negociada ao longo de todos esses anos, né, de estruturar um futebol que é dito como feio, mal visto, né, que não tem tradição, mas que ao mesmo tempo ele tem sim uma história centenária, né, o futebol feminino, só que é uma história à margem, né, uma história às frestas, uma história de uma tentativa ali de negociação ao longo de muitas décadas. Quando a gente fala de ocupar esses espaços, as pioneiras dos anos 80, elas tinham muita resistência dentro de casa, né? Do pai que não deixava, ou da mãe que a proibia de jogar por conta do que, o que vão achar? De ver minha filha na rua, toda suada, correndo no meio dos meninos. Acho que essa resistência, aos poucos, vai diminuindo, foi diminuindo, mas ela ainda existe. Então, quando a gente fala da importância de ter a visibilidade, é para que outras meninas possam se inspirar e desconstruir, né, ideias ultrapassadas de que menina não sabe jogar futebol, de que menina não pode jogar futebol. Então, a importância da visibilidade é isso, para ter a referência, para mostrar que é possível, tanto para ela, né, para a menina que deseja jogar, como para os familiares, para os amigos, para que ela possa ter exemplos. A importância de pensar dessas gerações que foram pioneiras para essa mesma modalidade e que competiram esse mesmo torneio que é a Copa do Mundo de Futebol Feminino, né? E entender, imaginar as dificuldades que foram, né, atribuídas a essas gerações, tendo ali como um comparativo gerações masculinas, né, que já eram tricampeãs, né, naquela sequência, onde você tinha ali sempre o masculino como um espelho. Mas hoje, talvez, a gente está tendo a oportunidade de constituir uma modalidade própria, muito mais transparente, muito mais próxima das realidades sociais que estão sendo debatidas, né, que não se restringe às televisões mais, os rádios, etc., né, que eram os veículos que, de alguma forma, seguravam o futebol para si, mas que a gente tem a internet, então, né, que implode um pouco, né, esses limites e desorganiza esse futebol e apresenta um futebol, talvez, uma oportunidade de ser diferente, que é o caso do futebol feminino. A preparação para a França foi exemplar.
Nós temos um estágio em Algarve, condições de treinamento espetaculares. Se você pegar as reportagens, até da mídia que nos criticava, elogiando a preparação. Foi incrível a preparação. Então, deu tudo certo. Agora, uma bola, você perde o jogo. E o desempenho da seleção na França, inclusive analisado pelos scouts da FIFA, foi extraordinário. Evoluiu a valorização do esporte feminino, evoluiu a relevância das mulheres, a exigência, e merecida exigência que elas fazem. Agora, essa preparação para a Austrália, claro, guardadas as diferenças de local e fuso, etc., é a mesma coisa que foi feito para a França. E aí, depois da Copa de 2019, que o Brasil vai sob o comando do Vadão, vem a Pia, né? Então, ela está comandando a seleção desde 2019, então ela teve a oportunidade de jogar uma Olimpíada, que foi muito difícil, claro, porque foram 2 anos de pandemia, 2 anos e meio que ela enfrentou, então sem jogos, sem vivência com o time. Estamos falando de uma mulher que é sueca, né? Então ela também teve que aprender a realidade do Brasil no futebol feminino, conhecer pessoas, conhecer as atletas. Então ela teve esse problema para lidar ali no meio desse ciclo, né? E aí disputa Jogos Olímpicos, começa uma renovação na CBF, faz exigências, porque ela também pede uma comissão técnica mais preparada, ela indica os profissionais com quem ela quer trabalhar, não é mais a CBF que escolhe, é a treinadora, porque ela tem respaldo, né? Estamos falando de uma treinadora que foi campeã olímpica. Então, esse nome da Pia muda muito a estrutura. Então, ela renova essa equipe e a gente vai para uma Copa do Mundo com muito mais preparo, com amistosos que foram feitos diante de seleções fortíssimas, com resultados positivos, com pontos a melhorar, é claro. A gente consegue observar que existe muita diferença no jogo das mulheres daqui para a Europa, onde o jogo está muito mais evoluído, onde o nível é muito mais alto. Mas é isso, a gente só vai aprender jogando com as melhores e ela foi atrás disso, né? E tem uma diferença também. Antigamente a FIFA não pagava as despesas da forma como paga hoje. Veja quanto a FIFA está investindo, quanto ela devolve às federações, às confederações, com o dinheiro por participação na Copa. A FIFA praticamente subsidia tudo por um valor alto do que se faz para a Copa do Mundo. Então, o que antes não se recebia um tostão, hoje tem o marketing, tem a imagem, tem o retorno todo, e isso capitaliza para você fazer uma grande preparação. Então, na verdade, a FIFA paga. Então a gente vai para uma Copa, depois de 2 amistosos contra a Inglaterra, onde o Brasil empatou em 1-1, Inglaterra campeã da Euro, e contra a Alemanha, que o Brasil venceu por 2-1 depois de 15 anos. Então, assim, a gente vê uma evolução acontecendo, mas Copa do Mundo é Copa do Mundo. São 7 jogos onde você tem que vencer e só pensar nisso, né? Então tudo pode acontecer. Mas acho que a gente nunca esteve tão preparado para um Mundial como agora.